ouro, será que sempre foi o metal mais valioso de todos? E a resposta é que não. Atualmente, já existem alguns outros metais que são cotados em valores acima ao do ouro. Só que no século XIX, um metal que é bastante trivial no nosso dia a dia foi considerado mais nobre do que o ouro. E eu não estou falando de ferro ou até mesmo de prata e cobre. Estou falando de um outro metal que muitas vezes a gente descarta ele facilmente no nosso dia a dia. E por incrível que pareça, no ano de 1855, lá em Paris, quando foi feita a Exposição Mundial, o imperador Napoleão III mandou confeccionar talheres desse metal. E a nobreza participou de um jantar comendo com esses talheres, enquanto que as pessoas mais pobres ali dentro do aspecto da nobreza se alimentaram utilizando talheres de ouro. E qual metal que é esse daí? Basicamente é o alumínio. Ou seja, uma marmitinha dessa daqui de alumínio, provavelmente no século XIX, custava muito mais caro do que, por exemplo, uma joia feita de ouro. E por que isso? E a resposta para isso é bastante óbvia. No caso, o alumínio ele não se encontra na forma metálica na natureza. Na realidade, muito poucos metais se apresentam de forma metálica na natureza. Há necessidade do óxido desse metal passar por um processo de redução, ou seja, sair do metal oxidado para o metal reduzido, que seria o metal no seu estado zero. Só que o alumínio não era tão simples de fazer isso. Por quê? Porque ele se encontra muito bem complexado no meio de minerais, como por exemplo a bauxita. A bauxita, ela ali é uma mistura de óxido de alumínio e também de hidróxido de alumínio com o quê? Com óxidos de ferro. Então isso não deixava tão fácil de ser retirado o alumínio através de um processo de redução. Sendo assim, então o alumínio era um metal bastante raro e por muito tempo desconhecido. Mas o que será que tem aqui nessa marmitinha? Vamos abrir aqui e descobrir o que tem aqui dentro. Ah, agora sim, hein? Bom, vou trazer um pouco de luz para vocês, tá? Olha aqui, ó, Insider. Nesse caso, queria lembrar vocês, trazer essa luz aqui para dizer que já começou a Black Insider, onde a Insider adiantou a Black Friday. E, obviamente, isso daí ocorre por quê? Porque te dá a facilidade de você comprar com antecedência camisas muito boas como essa Tech T-shirt, que pode chegar até a 40% de desconto se você utilizar o cupom aqui do canal, o Ciência Química 15. Então, lá no site, utilizando esse cupom e com os descontos que já tem lá nos produtos, você pode alcançar até 40% de desconto, o que é um baita de um descontão, levando em conta que esse tipo de material é realmente premium, é extremamente diferente do chamado algodão premium, do algodão egípcio, que vão acumular muita água. Consequentemente, essa água é oriunda do suor, e o nosso suor possui bactérias que vão acabar produzindo excretas ricas em enxofre e que acabam fazendo com que você fique com aquele odor de suor. Então, para você não ter erro, vá lá no site, escolha uma boa camisa, mas seja rápido porque os estoques são extremamente limitados. Porque as pessoas costumam ir lá no site e comprar as coisas em batelada. Ou seja, compram várias camisas, calças, bonés. Existe hoje até garrafa de água da Insider. E é bastante interessante conseguir um desconto tão grande em materiais de alta qualidade.
A primeira menção de alumínio como elemento químico ocorreu em 1807 pelo químico britânico Sir Humphry Davy, que no caso ele propôs que na bauxita deveria existir algum outro elemento, porque não fazia tanto sentido como ocorria ali o processo da complexação do minério. Só que, obviamente, ele não conseguiu provar isso empiricamente, sendo obtido o isolamento desse metal no ano de 1825 pelo químico dinamarquês Hans Christian Ørsted, que no caso ele conseguiu ali fazer um processo e obter alumínio metálico, só que no caso de forma impura, porque ainda existia no processo a necessidade da utilização de alguns cloretos, também do potássio e, obviamente, de mercúrio. Só que, depois de 2 anos que o Ørsted conseguiu isolar o alumínio, lá na Alemanha, Friedrich Wöhler, ele conseguiu ali fazer um processo que fez o alumínio ser isolado de forma pura. Só que, mesmo já sendo produzido de forma mais pura, o alumínio ainda não era produzido em grande escala. E isso mudou no ano de 1886, quando o americano Charles Martin Hall e o francês Paul Hirault conseguiram, de forma independente, produzirem alumínio puro e em grande quantidade. Esse processo ficou conhecido como Hall-Héroult. O processo desenvolvido por Hall-Héroult, ele é um tanto quanto simples até. No caso, utiliza-se a bauxita, sendo dissolvida em um material conhecido como criolita, que no caso é um minério rico em sódio, alumínio e flúor. Esse material, quando se encontra fundido, ele vai ajudar a baixar o ponto de fusão da alumina, que se encontra no mineral bauxita, que no caso é o óxido de alumínio. Sendo assim, esse alumínio ele torna-se ali dissolvido naquele meio. E com a passagem de uma corrente elétrica, utilizando ali um processo com eletrodos, é possível fazer com que o alumínio 3 ele se desloque para o cátodo e ali passe por um processo de redução. E, com esse processo de redução, ele se deposite sobre o cátodo. Então, dessa forma, era possível agora utilizar bauxita em grande quantidade para extrair o alumínio. E esse processo, o processo Hall-Héroult, ele ainda é utilizado até hoje. Mas é claro, ele poderia ser ainda mais efetivado, ele poderia se tornar bem melhor. E isso aconteceu com o desenvolvimento do processo Bayer. E nesse caso, esse processo ele fazia com que a alumina conseguisse ser a mais pura possível. Ou seja, em vez da utilização da bauxita, que possui ali no meio, por exemplo, gipsita também e óxidos de ferro diferentes, você faz ali um processo em que remove-se esse material que é considerado uma escória e deixe somente para ser reduzido o material rico em alumínio, que no caso é o óxido de alumínio. Esse processo se dá através do que nós chamamos de digestão. Basicamente, utiliza-se a bauxita reagindo com hidróxido de sódio por algum tempo, e esse material então ele vai separando os óxidos e o óxido de alumínio vai se tornando cada vez mais puro, porque depois ocorre um processo de solidificação, por exemplo, de minérios de ferro que não são úteis no processo. Então, dessa forma, juntando inicialmente o processo Bayer mais o processo Hall-Héroult, tornou-se extremamente viável a produção em larga escala desse metal que hoje a gente acaba descartando ele pelo fato dele não ser mais com um valor agregado tão alto. Obviamente que alumínio ainda é um metal importante porque ele pode ser utilizado desde a produção de uma simples marmitinha até na produção de
metal que é utilizado em aviões, ou seja, alumínio de mais alto nível. Por que isso? Porque o alumínio ele é extremamente leve, ele conduz bem a temperatura, também a eletricidade e também possui ali um brilho bastante interessante que, quando polido, pode se tornar algo espelhado. Obviamente que sobre a superfície do alumínio forma-se uma fina camada do seu óxido que é transparente. Então, sempre que é necessário fazer alguma coisa que tenha ali, por exemplo, a passagem de corrente elétrica, é necessário que o alumínio seja polido. O grande problema disso é que rapidamente ocorre a produção do óxido de novo. Sendo assim, alguns outros metais, como cobre, prata, ouro, são muito mais viáveis para a produção de ligas e até mesmo do metal reduzido para a condução elétrica. Sendo assim, a gente não vê simplesmente a utilização de alumínio, por exemplo, dentro de computadores. Ele é mais utilizado para a carenagem, porque deixa todo o sistema mais leve. Mas, como condução elétrica, apesar de ele ser um bom condutor, ele não é muito bem utilizado devido ao surgimento ali de um óxido que é bastante comum na sua superfície. Pessoal, muito obrigado por vocês virem o vídeo até aqui. Peço, se for possível, que vocês curtam o vídeo, se inscrevam no canal, cliquem no sininho para vocês sempre receberem novas notificações de vídeos científicos como esse. Antes de ir embora, se for possível, compartilhe o vídeo e também deixe algo escrito aqui, dizendo se você sabia que o alumínio já foi considerado um metal nobre. Também, se for possível, hypem o vídeo para que a gente ganhe aqui relevância na plataforma. Antes de ir embora, também dê uma olhada aqui na descrição que eu vou deixar o cupom da Insider, caso você tenha interesse em adquirir uma Tech T-Shirt. E isso também auxilia com a manutenção aqui do canal Ciência Química. Muito obrigado pela sua atenção e até o nosso próximo vídeo.